Deixa eu chamar a Dani. Oi, Dani, querida, já mandei o convite para você. Deixa eu mandar os aviãozinhos. Olá! Meu áudio tá indo bem aí pra você? Tá tudo bem, o meu, tá bom? Ah, tá ótimo. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui meu volume. E a luz? Agora tá maravilhoso. Tá ótimo também. Deixa eu dar uma. A minha luz aqui é muito alta, o teto, e aí fica meio escuro, às vezes eu nem É, enxergo. a minha também aqui, mas agora eu arrumei um filtro aqui, acho que deu uma melhorada. Que bom é que a gente conseguiu voltar, né? Quanto Depois tempo, de né? tanto tempo, eu fiquei aí um tempo fora das lives, né? Agora esse começo de ano aí foi um começo de ano com bastante correria, com bastante coisa, mas que bom que a gente pode voltar, né, e trazer assuntos bacanas, né, Elaine, Eu também para dei tentar uma. fomentar um pouquinho a vida das pessoas. É importante, né? Eu também dei uma paradinha aí no final do ano e até hoje o que me motivou muito foi ir atrás de você, né, para a gente falar sobre isso, foi minha indignação com algo que eu vi. E não menos importante, mas aí veio essa ideia, né, da gente falar desse fenômeno, na verdade, que são as adaptações, que deveria ser algo, né, ameno para a sociedade já, mas e isso é um direito ou além das adaptações a gente precisa ir para além disso em busca das leis, né? Porque aí ninguém está mendigando nada, que a sensação que dá em muitos grupos é o que a gente ouve, né? Que é um favor que as pessoas fazem. E não é. Não A gente sabe que não. é, não Mas para é. a gente começar, eu vou me apresentar. Tem bastante gente entrando aí, faz tempo que a gente não aparece. Então, eu sou a Elaine, sou psicóloga e uso essa página aqui para falar de todo assunto que me interessa, né? Dentro da neurodivergência, que é as condições atípicas aí dos seres humanos e que é o mais comum e o mais esperado e não o contrário, né? Eu fico pasma ainda quando as pessoas questionam uma pessoa com alguma neurodivergência, porque está ali, né? Tá sendo visto, está sendo mostrado, está sendo dito. Então, o trabalho de quem não conhece não é questionar, e sim acolher e compreender, né? Claro. E aí eu entrei em contato com a Dani justamente para a gente falar qual o propósito, né, das adaptações humanas, das realizações todas em relação aos direitos fundamentais das pessoas. Qual a importância disso? Onde é que a gente entra? Como é que o direito enxerga isso, né? Enfim, é assunto para muitas e muitas horas de conversa, porque a gente envolve Sim. muita gente aí, né? Então, querida, gratidão desde já. Essa live vai ficar gravada. E eu e a Dani, a gente sempre que a gente fala, a gente tem muitas ideias de falar sobre muita coisa. Espero que a gente consiga retomar isso de uma forma mais rotineira, né? Colocar na agenda Ah, não é fácil. não, mas a gente precisa fazer esse esforço, né, Elaine? Porque as pessoas precisam conhecer os direitos delas, né? E Uhum. a gente precisa também, como pessoas não atípicas, não neurodivergentes, ou não divergentes de alguma forma, saber que a gente também é uma parte da sociedade importante para fomentar, né, a inclusão. Né? Então, a palavra de ordem é inclusão. Então, o que, que a nossa Constituição ela traz como direito fundamental? Né? Eu sou favorável que todas as escolas
teriam que ter uma disciplina ensinada por um profissional de direito que levasse de uma maneira didática o quinto constitucional, que seria o artigo 5º, que são os direitos fundamentais. O fundamento dos nossos direitos, né? Saúde é direito de todos e dever do Estado. Estado como ente, Estado independentemente de ser Estado município, Estado unidade da federação ou o Estado federal. Né? A saúde é o direito de todos. E o conceito de saúde é um conceito amplo e que se amplifica cada vez mais na nossa sociedade. Então, digamos, há muitos anos atrás, o conceito de saúde era saúde física, né? E esse conceito de saúde física também muda. E hoje a gente sabe, e a gente tem uma maior consciência de que a saúde mental, no meu entendimento, é o princípio basilar de todo o arcabouço da saúde, né? Se você tem saúde mental, e a saúde mental ela precisa ser entendida e ela precisa ser viabilizada, entendendo que a saúde mental não precisa ser aquele conceito dentro da caixa. Eu posso ser neurodivergente e ter saúde mental, né? Saúde, direito de todos e dever do Estado. Outro princípio, né, que é o que a gente veio para abranger hoje, o direito básico de ir e vir. No direito de ir e vir, a gente compartimenta e a gente faz um recorte que eu trouxe para a gente conversar hoje, que é o direito à cidade. A cidade em sua amplitude. A cidade no sentido de trânsito automotor, no sentido de trânsito de pedestre, e na abrangência e de como que a cidade ela chega e ela é propiciada para cada cidadão. Então tem um conceito muito simplificado que o direito à cidade é um direito coletivo, difuso, de natureza indivisível, de que são titulares todos os habitantes da cidade, das gerações presentes e das gerações futuras. Qual que é a abrangência? Habitar, usar, participar da produção de cidades justas, inclusivas, democráticas e sustentáveis. Então, esse é o conceito amplo do direito à cidade. Mas, nesta amplitude de conceito de direito da cidade, em quais cidadãos o direito chega mais e o direito chega menos? Nós temos uma expectativa de vida maior. Tem o recorte da expectativa de vida e cada especificidade. Tem um princípio constitucional, que é o princípio da igualdade, tem a igualdade formal e a igualdade material. Igualdade material, tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. O que quer dizer isso? Que eu, Daniele, tenho uma desigualdade, que não seria uma desigualdade no entendimento estatístico, porque eu sou uma pessoa gorda e 56% da nossa população hoje é de pessoas que estão acima do peso. Então, por que no meu acesso à cidade, no meu acesso à saúde, eu tenho tantas dificuldades? Exemplo, que era aquele exemplo que a gente estava discutindo. Banheiros públicos. Uma pessoa que tenha mais de 90 quilos, hoje, no tratamento em que a gente tem de lugares públicos, vamos pensar lojas, shopping centers, teatros, cinemas. Uma pessoa com mais de 90 quilos tem a dificuldade para usar um banheiro público. Por quê? Porque os compartimentos dos banheiros são tão pequenos que eles são extremamente desconfortáveis. Então, é um direito básico de uma população de um número expressivo que não é pensado. E essa é uma situação simples, porque dependendo do lugar que eu estiver, eu consigo resolver. Porque daí eu uso um banheiro de cadeirante. Não é um banheiro adequado
porque ele não foi pensado para uma pessoa gorda, ele foi pensado para um cadeirante dentro da especificidade e da necessidade de um cadeirante, mas é um banheiro que me dá um mínimo de espaço para eu poder utilizá-lo e fazer a minha higiene. E isso não é pensado. E outras situações. O banco do cinema, o banco do teatro, o cinto de segurança de uma aeronave, de um veículo automotor. Eu até, após a nossa conversa, fui procurar também, né, e estava lendo sobre as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, né? Essas normas estabelecem os critérios e parâmetros técnicos para acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, visando garantir o acesso de pessoas com deficiência. Ok, isso se estende, é um leque de possibilidades. Mas aí veio o que eu vivi, que eu gostaria de trazer aqui, né? Que foi algo que me chocou, porque você está falando de algo público. No entanto, eu fui fazer uma visita num apartamento, ok? Para comprar, enfim, fui fazer uma visita, um apartamento novo, né? Aonde tem lá na frente, fiquei super encantada, né? A elevação para os cadeirantes, a plataforma de elevação lá. Os elevadores, ok, bem ajustado para isso. Aí você entrou no apartamento, nenhuma pessoa do meu tamanho conseguiria tomar um banho ali dentro. Ou ir ao banheiro tranquilamente, ou você fecha a porta, ou você entra, ou você. Não existia a menor possibilidade de ser. O lugar onde era o box para o banho era uma cerâmica de 20 centímetros. Eu fiquei chocada a ponto de começar a dar risada sozinha, e o engenheiro estava do lado. E eu acabei cometendo, inclusive, bullying com ele depois, porque eu falei, não, usaram a forma errada aqui, né? E ele realmente não era um cara enorme, enfim. Ok, eu também fui errada ali, tô assumindo. Mas eu perdi o controle, porque eu olhei e falei, quem é? E se eu receber um amigo meu aqui? Como é que ele vai usar o banheiro? Qual a ideia disso? Qual o sentido disso? Né? E como é que isso acontece? Como é que alguém libera um prédio, um apartamento, onde há um investimento, com um banheiro daquele? Aí foi quando eu te procurei, né? Eu falei, Uhum. Dani, o que que a gente... Eu falei, o apartamento do meu sonho, mas não tem condições o banheiro, vai fazer tudo. Aí você acaba abrindo mão realmente, porque você vai fazer o quê? Né? Não tem. E é óbvio, fazer uma denúncia, eu acho plausível, acho bacana, questionar, que é esse o nosso papel, que tem esse conhecimento maior, pode buscar e acessar o conhecimento, de questionar, mas como assim? Né? Então, uma pessoa gorda não pode comprar esse apartamento também. Uma pessoa grande, de 1,90 m para mais, não Também não. está nesse apartamento. Qual o sentido disso, então? Então, hoje, as construções civis, elas também estão pecando, porque indiferente da estrutura, se é pública ou não, cada vez mais as coisas estão ficando muito pequenas, eles não estão se preocupando com essa neurodiversidade de ser humano, de cérebro de pessoas. Exatamente. E até outras situações, né? A gente. Essas normas técnicas, porque o que a gente precisa entender é que a sociedade evolui, né? E a nossa tomada de consciência, até eu já ouvi isso de pessoas próximas, nossa, você está ficando muito chata. Você não era uma pessoa chata assim. E o que que acontece? A tomada de consciência nos transforma. E transforma até a nossa forma de nos expressar. Hoje, existem palavras que, por mais que eu precise delas no meu arcabouço de vocabulário, eu não consigo mais utilizar. Ou expressões eu não consigo mais utilizar. Porque eu vejo aquele tipo de expressão ligada ao capacitismo, eu vejo aquele tipo de expressão ligada ao racismo, eu vejo aquele tipo de expressão ligada ao machismo. E a gente realmente precisa se adaptar. Se a gente precisa se adaptar às palavras, Imagina.
Quem dirá se adaptar os espaços e entender as dificuldades, né? Por exemplo, a gente vai estar em locais que entendem pelo senso comum. Só que este senso comum, até que as pessoas se entendessem dentro das suas neurodiversidades, eram espaços comuns desconfortáveis e não pensavam no conforto das pessoas. Eu conheço muita gente que se descobriu neurodivergente na idade adulta. Eu sou uma, né? Né? Então, porque teve um filho atípico, um sobrinho atípico, uma pessoa atípica próxima, e ela começou a observar aquelas diferenças e ela, opa, eu acho que eu também estou incluída dentro desse espectro. Então, até hoje eu vivi excluída do mundo. Por quê? Porque eu ia num cinema, ninguém entendia que aquele barulho me incomodava. Os meus amigos me convidavam para dançar, ninguém entendia o quanto aquelas luzes me eram incômodas. Né? Eu estava num lugar e aquele burburinho e as pessoas não entendiam o meu desconforto, o porquê de eu não querer abraçar as pessoas, o porquê de eu não querer beijar as pessoas. Por quê? Porque existia um senso comum. Hoje nós estamos começando a quebrar esta barreira e entender que muita gente teve as suas neurocaracterísticas negadas por muito tempo. Sim. Né? Não era comum, era muito comum antigamente que as pessoas, por exemplo, tentassem consertar os canhotos. Uhum. Você não pode escrever com a mão esquerda, você tem que escrever com a mão direita. Por quê? Porque o senso comum, ninguém falou que tem que ser assim, mas o senso comum admitiu, né, que você não pode desenvolver esta atividade com esta forma. São tantas maneiras de se negar acesso e a gente precisa começar a trabalhar. Por quê? Porque nós temos a nossa Constituição, do ponto de vista dos direitos fundamentais, ela é chamada Constituição Cidadã. Ela é uma das constituições mais avançadas do mundo. Infelizmente, nós brasileiros, por algum motivo, criamos um complexo, entre aspas, que eu uso aqui, o complexo de vira-lata, de achar que a gente é tão pouco, mas a gente é tão evoluído em tantos sentidos, a gente é muito evoluído em muitos sentidos, e inclusive na nossa negação de uma suposta evolução. Veja a resistência dos nossos povos originários, dos nossos quilombolas. Em que lugar do mundo você ainda tem povos originários que resistem como o nosso povo originário resiste? E isso não é uma negação da sociedade, da evolução, não. É a aceitação da sociedade, dos povos originários como ela é. E nós vamos vivenciar a nossa sociedade e vamos resistir do jeito que nós somos. E é isso que, dentro das nossas divergências físicas, das nossas neurodivergências, das nossas atipias, nós temos que começar a fazer. Resistir. Sim. Né? Por exemplo, por que eu vou fazer um esforço para caber dentro de uma roupa, porque uma determinada marca só vende até um número, ou para caber dentro do banheiro lá do prédio do apartamento chique, se eu não tenho nem, né? Mas se eu não tenho nenhuma questão de saúde envolvida que faça com que eu tenha que mudar tão profundamente a negar o ser humano que eu sou. Sim. Né? E viver numa busca de um esforço sobre-humano para ser um ser humano que eu não sou. Exatamente. Né? Então, nós precisamos pensar na cidade, nos espaços públicos, nos espaços de saúde,
Porque você ter, dentro de uma diversidade de corpos, você ter um serviço que se chama um serviço de saúde, e você não ter uma cadeira, uma maca, um avental, um tomógrafo, um aparelho de raio-x, que possa caber um ser humano que não esteja dentro do padrão ABNT, Uhum. isso é negativa de acesso de direito fundamental. Isso não é criação de padrão. Isto é negação de acesso de direito fundamental. E é negação à saúde mental das pessoas. Assim como o DSM evolui constantemente dentro dos CIDs, essas leis também precisam entender justamente isso, que as pessoas estão cada vez mais se aceitando e, portanto, o que rege não é a pessoa mudar, e sim aquilo poder incluir a todos, né? Então, Exatamente. E são 56%. Não é uma fatia da população desprezível, de né? gente. Não é um mercado de trabalho desprezível, não é um mercado industrial desprezível, não são vozes desprezíveis na arte, na música, na ciência, na evolução da ciência para a descoberta de que hoje já existem trabalhos científicos que denotam que muitas vezes o ser gordo está no DNA da pessoa. É o fenótipo dela. Ela será daquela forma. Uhum. Né? E a negação disso e o esforço que se faz do ponto de vista social, do ponto de vista da mídia, do ponto de vista da própria medicina gordofóbica, que a gente precisa muito debater isso com os profissionais de saúde. O tratamento da pessoa gorda não pode ser discriminatório. Uhum. Porque muitas vezes aquele formato de corpo faz parte do que ela é. E para mim, pode ser um comparativo, né? Porque realmente você, do seu tipo físico, né? Se você parar de comer e começar a se matar de fazer exercício, você vai emagrecer e você vai virar outra pessoa, mas se você tem aquela condição, você vai fazer aquele efeito sanfona, emagrece, engorda. E isso é um assunto que a gente sempre fala, né? E a negação da saúde mental daquela pessoa, porque aquela pessoa vai ficar tão imbuída, né, daquele sentido de que ela é inadequada, que ela vai só ladeira abaixo. E daí acontece muito vício em medicamentos para emagrecer. As pessoas vão acabar entrando no alcoolismo, na drogadição, e tudo por uma negação de direitos fundamentais. Sim. Né? O direito a estudar, por exemplo. Eu sempre tive dificuldade de caber na carteira. Até a universidade. Mas no Eu, simples, você ir a uma nutricionista, uma endócrino, que seja. Em algum momento da tua vida, você chegou numa endócrino, numa médica, qualquer médico, você teve uma cadeira adequada para você? eu, Da eu qual você não tive, eu cortar? não tive maca adequada para fazer procedimento ambulatorial. Pois é, pois é. Sabe? A maca estreita, eu passando por um procedimento ambulatorial e me sentindo extremamente insegura. Né? Até eu tenho um projeto aí que está em desenvolvimento e vamos colocar e fazer um projeto para falar das boas iniciativas, dos lugares aonde a gente vai e tem acesso. Por exemplo, existe o laboratório Frischmann aqui em Curitiba. Não é um número de cadeiras expressivo que abranja toda a população acima do peso, mas tem um espaço que você senta e se sente seguro. Uhum. Eu posso contar nos dedos os restaurantes que eu vou me alimentar e que eu me sinta sentada e segura numa cadeira. Que eu não me Uhum. sinta insegura com o risco de cair daquele móvel, como já me aconteceu, do móvel se quebrar e eu cair do imóvel, do móvel e me sentir extremamente constrangida com uma situação como essa, né?
Então, isso são os acessos. E as pessoas precisam ser pensadas. Assim como um restaurante ou qualquer lugar de distração de pessoas, ele precisa pensar também nas pessoas atípicas, nas pessoas neurodivergentes. Não usar um som muito alto. Você tem o direito de socializar num ambiente junto com outras pessoas que não sejam neuroatípicas, neurodivergentes, e você não ser segregado para um outro espaço. A gente precisa pensar no espaço de forma a compartilhar com as outras pessoas. Uhum. Uhum. Né? Exatamente. A compartilhar com as outras pessoas. Por que que eu tenho que estar com um som num local insuportavelmente alto, que até para pessoas que não têm nenhuma neurodivergência é impossível dialogar, é impossível conversar, se aquele é um espaço de convivência? Uhum. Então eu entendo que tudo isso precisa ser pensado. Se você vai num bar de música ao vivo, ok, você sabe que tem música ao vivo lá. E que vai ser alto e que eventualmente você não vai conseguir conversar. Mas existem espaços que existem ambientes que você não fica segregado das outras pessoas e que aquele espaço consegue ser compartilhado para aquele que quer um som mais alto e para aquele que não quer um som mais alto. Eu, por exemplo, acho um absurdo shopping center ter música ambiente. É muito Porque você faz N coisas dentro de um shopping. uhum. Você vai num shopping para pagar uma conta. Hoje aqui nós temos serviço médico dentro de shopping, Banco, tudo, né? banco, tudo. Exatamente. Academia. A academia é um ambiente extremamente hostil para quem é físico-divergente e para quem é neurodivergente. A gente tem sempre que fazer adaptações em academia para pessoas neurodivergentes, né? E, na Exatamente. verdade, está falando algo que, para nós, é a nossa grande busca, né? Mas se a gente tivesse bom senso, já mudaria um pouco. Porque Mudaria. as pessoas desconhecem, ainda a gente suporta isso, né? Embora hoje não há muita justificativa, é óbvio que a gente sabe que tem uma parcela da população que não acessa a internet. Eu e a Dani, a gente entende que há essa discrepância muito grande. Mas vamos falar das pessoas que conseguem, né? Que acessam, que conseguem hoje entender, estudar, ler, ouvir principalmente, né? Observar. A gente precisa ter bom senso, indiferente da condição do outro, né? Porque se o outro tem a liberdade de dizer, olha, eu estou aqui, será que tem como você baixar um pouco a música e isso ser acolhido? Já faria uma diferença. Mas seria tamanha empatia, coisa que a gente, quando acontece, a gente fala, nossa, que pessoa especial. Não, né? Ela é super especial realmente, porque todos somos, mas no sentido de que ela fez algo Sim, que não deveria fazer, ter bom senso, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, é o mínimo que a gente espera do processo de ser humano. A empatia, trabalhar a tal da empatia, que a gente É, espera tanto do. Mas e a nossa? é, vou falar, você usa carro de aplicativo com frequência? Eu usei esses tempos que eu fiquei sem carro em uma semana. Então, Foi meio. eu uso muito carro de aplicativo porque eu não dirijo. Eu tenho uma neurodivergência que eu não consigo dirigir. Eu tenho pânico de dirigir, não dirijo, só uso táxi, carro de aplicativo. E às vezes, quando você pede para a pessoa para ela reduzir o volume do Eu fiz. rádio ou ela desligar o som, parece que você está cometendo uma ofensa à honra dela, Pessoal total, né? né? E às vezes, ou é porque você precisa ouvir uma mensagem de áudio, ou é porque você não realmente não gosta daquele conteúdo que está sendo ouvido ali naquele momento, né? E a pessoa que você está lá, enquanto motorista de aplicativo, enquanto você está dentro do carro e você é uma pessoa respeitosa, que você não está cometendo nenhuma infração ou nenhum desrespeito, você está alugando aquele carro. E você não pode ser obrigado a ouvir um volume que você não deseja, a andar apertado,
a andar numa velocidade ou num modo de direção que te dá angústia. Uhum. E tudo passa pelo acolhimento. E as pessoas precisam aprender isso. Por isso que eu acho tão importante este ensino dirigido aos direitos fundamentais, porque quando você conhece o seu direito, você conhece também os seus deveres e o limite entre o seu direito e o direito do outro. O espaço, né? Exatamente. Sim. E você vai, e quanto mais informação você tem, a informação é poder. Né? Por exemplo, muita gente não tem o mínimo entendimento do que significa o colar de girassol, do que significa o colar de quebra-cabeça. Não sabe que aquilo identifica uma pessoa que, eventualmente, em um dado momento, em uma dada situação, ela pode precisar de um auxílio. Ela pode precisar de acolhimento, talvez ela possa precisar até de contenção, e isso vai ficando cada vez mais difícil na vida adulta, porque, na grande maioria das vezes, não é uma regra, mas o comportamento infantil que diverge, ele é acolhido. Mas o comportamento adulto não. E a pessoa que vai ficando adulta vai provocando uma tensão muito grande, porque ela, ao mesmo tempo que ela tenta se enquadrar, ela sabe que ela não consegue. E eu digo isso pela experiência de uma pessoa que tem autistas próximos e conviveu com eles desde a descoberta do diagnóstico e estão ficando adultos. E a gente vê isso acontecendo, e a gente vê esta tensão, principalmente a dificuldade de socialização relativa às estereotipias, porque a estereotipia acaba por constranger e tem gente que não entende. Tem gente que tem estereotipia de parar e ficar olhando. Exatamente. E tem gente que tem estereotipia de não parar, né? O meu sobrinho que tem autismo, quando ele está eufórico, é muito claro que ele está eufórico. Sim. Porque ele está na companhia da gente, ele pula, ele dança, e pra gente isso é natural. Mas a gente observa os olhares, né? E as reprovações, e Julgamento. as falas capacitistas, e as ofensas. Infelizmente, Elaine, a gente deu muitos passos para trás na nossa sociedade do ponto de vista de aceitação da diferença. Deixa eu só voltar aqui. Em algum momento alguém perguntou para você, mas acho que nós duas podemos responder, o que é neurodivergência? Sim. O que é neurodiversidade? Bom, a neurodiversidade foi uma socialista há uns 20 anos atrás que deferiu esse termo neurodiversidade, que fala sobre todos nós. Cada um é de um jeitinho, tem um cérebro diferente e somos diferentes. Isso está posto, somos todos, participamos dessa neurodiversidade, dessa população enorme, todo mundo diferente. O neurodivergente, ele entra numa outro guarda-chuva, que eu até estava tentando procurar a foto aqui para mostrar, mas não achei. Daí eu já me disperso se eu for procurar. O neurodivergente entra num guarda-chuva de diagnósticos, né? Autismo, TDAH, superdotação, enfim, a gente pode falar disso em outro momento, né? Transtornos bipolares, border, né? Transtorno de ansiedade, pânico, enfim, são os diagnósticos todos possíveis dentro de cada um de nós, né? E em algum momento pode aparecer outras comorbidades, mas esses diagnósticos tendem a ser uma coisa de base, né? De estrutura mesmo. Portanto, são cérebros muito diferentes da neurodivergência, né? E que são impactados por uma extrema sensibilidade na grande maioria desses diagnósticos aí, né? Porque hoje na neurodivergência entra até a personalidade narcisista e da psicopatia. Tirando isso, o resto todo é munido de uma extrema sensibilidade sensorial, que é o que a Dani estava dizendo, luzes, barulhos, cheiros,
né? Muito contato ali sem vínculo, porque todos gostam de interação, porém cada um está num momento de neuroinflamação também, de uma condição sensorial diferente, né? Onde os sentidos estão mais aflorados, portanto, para eu te olhar, para eu aceitar um toque, me dói, né? É uma base muito sensorial isso. A verdade é que estudar sobre neurodivergência é fantástico, você não tem fim, porque quando você Não. acha que sabe de algo, vem algo, né? Agora veio essa nova pesquisa falando sobre os 4 subtipos de autismo. Então, assim, a gente não detém o saber, nós estamos hoje sabendo sobre isso dessa forma. Como há 10 anos atrás ou há 18 anos atrás não havia tanto saber sobre o TEA, hoje a gente já está numa outra condição. Então, a pandemia, ela trouxe uma condição para nós de rede social, onde ampliou muito sobre tudo. A gente pode falar sobre tudo, né? Falar só sobre a questão da vida de pessoas que vivem com a questão da gordofobia, do machismo, do feminismo. Tudo existe pauta, porque a gente tem que ajustar sobre tudo. Porque nós estamos falando de pessoas muito diferentes, todas envolvidas nesse processo, que é o nosso desenvolvimento, que é a nossa busca, né? É, evolução, né? Eu sempre costumo brincar que a evolução é um termo relativo, né? Porque até uma bactéria evolui. E ela não evolui para coisas boas, né? Então a gente precisa realmente buscar o conhecimento, Exato. né? Para a gente poder entender. Hoje, eu entendo que eu tinha dificuldades na infância, que talvez, se eu tivesse tratado e direcionado isso, eu tivesse um desempenho muito melhor em algumas coisas, né? Porque eu sempre conversava, tudo para mim era um tédio, Ai, nem fale para mim. porque a minha cabeça era uma máquina. Enjoava de. Tudo para mim era um tédio. A escola para mim era um tédio, né? Então, aí quando você encontra, por isso que eu tenho tanto apreço pela figura do professor. Eu acho que a figura do professor é uma figura a ser assim muito valorizada, porque às vezes os professores têm percepções que os nossos próprios pais não tinham. E eu tive 2 ou 3 professoras na minha vida que orientaram o meu caminho. Que chegaram para mim e falaram assim, olha, vem cá, o que você está vendo e vivenciando aqui, você pode usar essa situação de uma forma favorável para você. Você teve um ano, então, né? Então, então vamos direcionar, vamos pegar tudo isso que você quer descarregar, que você precisa falar, que você precisa fazer, que você tem essa necessidade, vamos dar um destino para isso. Um foco. Um foco. E a partir do momento que eu conseguia aprender a vivenciar aquele destino e aquele foco, que eu consegui concentrar todas aquelas forças para uma habilidade, aquilo foi excelente para mim. Porque daí eu parei de ser a dispersiva, a bagunceira, que atrapalha os outros, para ser uma pessoa que desenvolvia. E às vezes o professor, naquele tempo, nem tinha toda esta informação sobre essas questões de divergência. Tinha muito professor que não tinha cursado pedagogia no meu ensino fundamental. Nossa. Era o puro magistério e a sensibilidade de entender o ser humano. A disposição para entender o ser humano. E colocar ali para mim e falar, olha, vem aqui, você não... Então tá, então agora você vai me ajudar. Você vai pegar os livros para mim, eu vou te dar o gabarito, você vai me ajudar a corrigir. Terminou, vem aqui que você vai fazer uma coisa para mim. E aquilo me direcionou e me colocou. E a minha dificuldade era muito grande, porque eu mudava de cidade a cada um ano e meio, e o processo tinha que começar de novo. E daí o que eu tive que fazer com o meu processo? Isso aqui. Eu tive que fazer um aprendizado de doutrinar o meu processo. E até hoje eu trabalho com este processo doutrinado, porque senão eu disperso. De uma maneira
muito fácil, porque a minha cabeça, ela tá em 1000 coisas ao mesmo tempo. E graças ao universo, a Deus, a boa vontade, a pessoas iluminadas, eu pude encontrar pessoas no meu caminho que puderam me mostrar que eu era assim. E não me desprezar por eu ser quem eu era. E aí E vamos, não me. entre parênteses aí, a gente sabendo hoje como funciona, que até hoje não funciona dessa forma, de fato, né, você teve sorte, porque se a gente for falar de experiência, foi totalmente ao contrário, né? Totalmente desvalidada, não nada do que era sugerido, pensado, era em prol, não houve uma orientação. E olha que diferença que faz, né, Dani, alguém chegar, um adulto chegar, Total. olha, Muito, muito. E aí, ó, outro direito fundamental violado: direito à educação. total. Todo mundo tem. E às vezes você entende uma educação de qualidade por uma educação cara, por uma educação. E até entrando no âmbito de tudo que tem acontecido, eu sou uma pessoa que na minha adolescência eu tive uma educação ou o ensinamento escolar que a gente tinha que render, trazer resultados, produzir, fazer muitas notas, passar no vestibular. Você não tinha não tinha a valorização do saber. Era a valorização com foco no resultado. O que você vai trazer para a escola? O que você vai trazer para mim? Não era o que você seria da sua vida, ou o que seria o seu futuro, ou o pensamento no seu futuro, ou às vezes a escola entender que não era cartesiano, que eu não podia, que o meu futuro não deveria ser escolhido numa carreira acadêmica, que eu podia dar certo fazendo caixa de fósforo, ou projetando outras coisas, né? Eu vou até sugerir aqui, tem uma esquete de humor que é do Burrão. Você procura lá esquete de humor, é O Burrão, que eles vão conversar e o cara tá procurando emprego e é muito legal, porque traz esta ideia, porque lá na escola ele era o burrão, mas quando ele veio para a vida, ele trouxe um saber que não era acadêmico. E ele transformou aquele saber dele que não era acadêmico em um império. É claro que como fábula, como metáfora, mas é importante a gente ver que às vezes a gente está agindo errado com os nossos filhos também, porque os saberes deles são diferentes. As habilidades deles são outras. É lógico que é necessário hoje você ter um mínimo, né? Que para minha geração, o mínimo era você ter um ensino médio para você conseguir um emprego, para você sobreviver e ter uma profissão, um ensino profissionalizante. Eu quebrei um pouco a barreira, a regra. Eu tenho 47 anos. Eu briguei um pouquinho mais, eu fiz esse caminho de fazer um ensino profissionalizante, arrumar um emprego, mas no momento que eu pude, falei, não, eu preciso ir para a vida acadêmica, porque eu posso mais. E é isso que eu quero. Eu quero estudar. Aí com 26 anos eu fui fazer faculdade de Direito. Muita gente com 26 anos já saiu da vida acadêmica para outra vida. A minha vida acadêmica começou ali. E esse era o meu processo, esse era o meu caminho. E o que tem faltado para as pessoas também é um pouco entender o seu processo. Porque tudo vem tão massificado que as pessoas têm dificuldade de entender o seu processo. E aí elas se sentem derrotadas, né? Porque elas não entendem o processo delas. Eu que atendo muito adolescente, né, muito jovem que está começando com as questões, o que você vai fazer quando crescer? Que isso, que aquilo, né? E eu É, tô achando barato, na verdade, essa geração hoje, porque é óbvio, né? Nem tudo é para todos. Algo que eu guardo do meu professor Nicolau, que Deus o tenha, de ética, ele era fantástico, né? A primeira vez que eu vi isso, deve fazer uns 18 anos, nem tudo é para todos. Foi aquilo que mudou minha vida. Eu falei, pronto, sim, né? E achei, porque né, até então, quando você está numa fase jovem, você acha que você tem que participar dessa grande massa. Se você vem de uma família, de um senso comum aí, que era da onde a gente está vindo, não adianta a gente querer grandes impronta. Aceita que dói menos, mas aí a gente pode fazer a nossa é. parte. E hoje eu estou vendo os jovens, né, com essa condição de, muitas vezes, já fazer sua vida antes de chegar a fazer faculdade. Hoje está tendo muito isso, porque as novas profissões
deram essa abrangência. Pessoas criativas como nós, por exemplo. Você já pensou? Eu fico pensando se existe YouTube, Instagram na minha juventude. Nós éramos youtubers riquíssimos. Isso, mas eu teria feito um estrago. Eu já Sim, fazia. Noção, é óbvio, mas eu fazia, criava, vendia, fazia aqui, fazia lá e criava coisa aqui e identificava o que aquela pessoa queria lá e fazia para vender para ele e falava de muita. Então, assim, você já pensou com toda a criatividade que as pessoas que têm esse histórico de escola de dar problema são pessoas criativas em geral, não são. existe, são gente que estão fora do lugar dela. Não, né, a gente está fora. Isso pode até parecer arrogância, mas não é. Até sobre isso a gente tem que ter a coragem de falar. Porque Sim, senão fica arrogante, se acha. Não é, gente. não. Se acha, a gente está se buscando uma vida toda. Quando você compreende algo, você tem que acolher aquilo, senão você não adiantou a tua busca. Né? E aí, cada Exatamente. forma. A gente precisa se abraçar com aquilo que a gente é. Exato, eu ouvi uma vida toda, como a tua filha é arrogante, mas que menina mais antipática, que menina fechada, que menina. Cara, eu não tava, né? Eu só tava na minha ali observando, mas enfim, voltando nas profissões, né? Nem todo Uhum. mundo é verdade. E isso sempre. Nem todo mundo veio para estudar, nem todo mundo veio para fazer sua vida a partir de um estudo formal e acadêmico. Tem gente que tem capacidade para fazer outro caminho. E que bom. Gente, e é isso, né? Os pais precisam ouvir e aceitar. O teu filho quer, hoje tem a condição, né, de fazer trabalhos online, na internet. Ainda eu vejo uma falha nos pais, mas isso não é trabalho, mas isso não é nada, mas é, gente, é que o teu filho vai ficar muito rico antes de você piscar. Porque é o que, Eu dentro tenho. também, tem gente que vai tentar isso e não vai dar certo. Não vai Mas dar certo. Eu tenho. no caminho, no processo de eu terminei aos 18 fazer faculdade. Olha a amplitude que deu para esses cérebros. Sim. E E possibilidade. aquela coisa, acabou o negócio, né? É, de que. E a gente precisa pensar nisso. Se você pegar hoje, eu com 47 anos, Daniele, e a Daniele com 18, eu tive a sorte na vida de saber o que eu queria desde muito cedo. Eu sabia o que. Eu não sabia nem que nome tinha a divulgar, mas eu já sabia que era aquilo. E foi uma professora que falou para mim: ó, o que você quer é isso. Não vai ser fácil. Você é uma mulher, é uma carreira tipicamente masculina. Você estuda em escola pública, você é uma pessoa pobre, mas quando você for desistir, você ouve a minha voz na sua cabeça. Você pode. Então eu me desenvolvi com aquilo. E assim, eu tenho. O meu irmão mais novo, ele é um artista extremamente talentoso. Ele é um multiartista. Né? Ele é um multi-artista de mídia, ele é desenhista, chama Fábio Biondo. Se você for olhar o conteúdo que ele produz, é espetacular. É coisa assim de nível de universal. É uma linguagem universal de desenho. Teve que fazer curso para desenvolver técnica? Teve, mas ele tinha o talento, e ele é um talento inato. E quando ele era criança, qualquer papel que ele pegasse, ele começava a desenhar. E eu ouvi isso muitas vezes. Aonde que vocês acham que esse menino vai chegar com esse papel só desenhando? Olha, ele nem estuda, o caderno dele é só desenho. É só desenho, é só desenho. Mas era aquela a criatividade que explode que você tem que botar para fora. Né? Um gênio, como você. É aquela coisa, é como eu quando eu preciso escrever. Às vezes eu tô com um sentimento que eu não consigo expressar, eu preciso sentar de madrugada, pegar o celular e escrever. Porque aquilo precisa sair, né? A arte de comunicar, de qualquer forma que ela seja, ela é como se viesse, como se assiste aquele filme de psicografia, você só pega a caneta e você vai fazer, você não consegue parar. E aquilo era ouvido com muita frequência. Ah, mas isso aí não dá futuro para ninguém, vai ficar só desenhando. Só desenha e pinta. Ou como muitas pessoas do ramo da arte, né, que viram e falaram assim, nossa, que bonito, você canta, mas qual que é o teu trabalho? Né? Então, se você for um cantor
técnico, se você for um cantor lírico, se você for um cantor acadêmico e não for uma Anitta, você não é um profissional? Se você não rebolar, não. Ora. Ora, ora. Então, a gente precisa entender toda essa diversidade e entender que a pessoa que quer ampliar essa caixa, ela não é uma chata. A pessoa que quer falar para você e fala, vem aqui, ó, deixa eu te ensinar, vem aqui, leia a etimologia dessa palavra. Veja, denegrir é tornar negro, como se fosse uma coisa negativa. Não use mais essa palavra. E às vezes, para a gente, na linguagem jurídica, é muito difícil se desfazer de determinados termos. Mas a gente precisa encontrar sinônimos e fazer esse esforço. Sim. Porque nós somos operadores, a gente está ali, né? Nem é o tema, mas é abominável o que foi dito por um desembargador do Paraná do ponto de vista da xenofobia. Ele dizendo que as pessoas do Sul tinham uma cultura maior e tinham uma cultura superior às pessoas do Norte e do Nordeste. Um desembargador é uma pessoa que não está longe da evolução da cultura. Então, a gente que tem ideias mais progressistas, a gente precisa tentar se inserir nesses espaços também, pela garantia de direitos. Por quê? Porque hoje, por exemplo, nós temos uma cartilha do CNJ que informa e forma os juízes para julgarem sob a perspectiva de gênero. E nós precisamos fazer isso sob a perspectiva de raça, nós precisamos fazer isso sob a perspectiva das condições de neurodivergência, da diversidade de corpos, da diversidade de gêneros, da população LGBTQIA+. Nós precisamos levar essas conversas para dentro desses ambientes para tentar abrir o leque dessas pessoas, porque essas pessoas estão decidindo vidas, elas estão decidindo nesse tipo de mentalidade tacanha, né, em outras linhas, mas elas estão decidindo se você vai ter direito a um medicamento de alto custo, se você vai ter direito a uma adaptação no seu trabalho. Se ela não compreende a diversidade, como é que ela vai julgar esse tipo de situação? Antes da gente entrar hoje na live, eu estava lendo o Insta da Alice Neurodivergente, uma página fantástica. Ela é nível 3 de suporte, ela é não verbal e mesmo assim ela faz um trabalho, né? Eu coloco mesmo assim, porque ela mesmo coloca tanta dificuldade, né, que ela já vive e passou para estar onde ela está. E ela estava falando hoje sobre o trabalho, né? Que mesmo que hoje já aconteça a questão toda da inclusão para alguns pequenos grupos, que a gente sabe que é muito fantasioso ainda, porque eles têm muitas vezes um protocolo. E aí voltamos aonde? No bom senso, na empatia, né? Então tem gente que usa disso porque sabe que vai ter um benefício também. E a gente precisa, por isso que parte tudo do sentido do acolhimento, do amor ao próximo, do querer estar, né? Do querer fazer dar certo. Por quê? Porque a parte concreta da lei nem precisaria acontecer, de fato, se houvesse um acolhimento, uma conversa, né? Um ajuste fino ali para cada um, para cada cérebro que está entrando numa empresa, por exemplo. Né? Não precisaria a gente ter que impor, não precisaria o psicólogo ter que ir lá numa empresa que trabalha um cara de 40 anos, intervir porque ele precisa de um lugar mais ameno e menos hostil para ele poder passar o dia trabalhando e entregando sua excelência ali. Né? Não precisaria de ajustes finos se as pessoas tivessem bom senso. Então a gente volta no começo, né? Óbvio que leis são importantes, são regras, isso é que dá limite ao ser humano, que existe essa população aí, que acho que em torno de 2%, né, de pessoas que não vão aderir a regra nenhuma. A gente tem que ter muita regra, porque é uma população pouca, mas ela é daninha, né? Então tem que ter. E regras rígidas, inclusive, para algumas questões. E fiscalização das regras. Fiscalização certa, sem suborno, sem... vamos dar um jeitinho aqui, vamos fazer... Pode, mas a gente não pode mais ser coerente com isso, né? Não existe isso. E você sabe que eu sempre falo aqui, e eu procuro educar minha filha dessa maneira,
E eu precisei mudar um paradigma para usar isso, né? A gente tem que abolir da sociedade a marginalização da figura do dedo duro. Uhum. Porque a pessoa, o dedo duro, ele não é o dedo duro, ele é a pessoa que está vendo uma coisa errada e vai apelar para aquilo que é o correto. O justo, né, de repente. Não é errado você ser correto. Você não tem que ser taxado de. Não é você que está errado. Então, aconteceu uma determinada situação, minha filha veio me contar, eu falei para ela, eu falei, não, você não está errada. Quem está te hostilizando é que está errado, porque você tomou a atitude certa. Está acontecendo uma coisa errada, você tem que expor. Você tem que expor. Não tem outra solução. Né? E é assim que nós vamos criar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais honesta, uma sociedade mais correta, uma sociedade mais empática. Por isso que eu pego tanto na questão da humanização. Tudo precisa ser humanizado. Sim. Né? Porque o conceito de humanidade é um conceito universal. Dentro do conceito de humanidade cabe todas as diferenças. Se eu humanizo um ambiente, se eu humanizo o direito, se eu humanizo a medicina, se eu humanizo a psicologia, se eu humanizo a educação, automaticamente eu vou criar condições para toda a diversidade que existe. Porque a gente vai procurar adaptar. Tem que sair do vocabulário aquele estamos mudando tudo por sua culpa, do estamos mudando tudo por sua causa. Porque a sua causa é importante, porque você é uma causa para mim. Você é um ser humano e você é uma causa para mim. E por sua causa, e em respeito a você, e por amor ao ser humano que você é, e por empatia, nós vamos usar a sua causa e nós vamos adaptar um ambiente. Nós vamos fazer um banheiro maior. Nós vamos usar um cinto de segurança adequado. Nós vamos colocar uma cadeira reforçada. Nós vamos colocar um assento mais largo. Nós vamos abaixar o nosso volume. Por sua causa, pela causa humana, pela causa da humanidade. Porque isto é sustentabilidade também. Sim. Né? Sim. A gente precisa se sustentar como sociedade. E a partir do momento que a gente se sustenta como sociedade, a gente começa a abranger naturalmente as outras pessoas. E precisa mudar também aquela história de que eu só vou olhar quando for comigo. Não. Exatamente. Isso é muito comum no machismo. Então, assim, o cara é um machista de carteirinha. Mas certas condutas ele não aceita porque ele tem uma irmã, ele tem uma filha, ele tem uma mãe. Não aceite porque uma mulher é um ser humano igual a você. Exatamente. Sente dor, sente fome, sente frio, sente medo. Não é porque você, mas se fosse com a minha mãe, você não precisa pensar nisso, você pensa que é um ser humano e que é errado e ponto. Exatamente. E mesmo aquela história de em briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Mete, sim. Mete. Mete Claro que mete. toda a força, imagina. Você vai deixar alguém sendo abusado ali porque você não pode contar? Porque olha como é incoerente, né? A gente ensina as crianças desde pequenininho. Beliscou, amiguinho, Olha beliscou, a verdade. conta pra isso, conta pra não sei quem. A gente Uhum. sugere, né? E por que depois que a gente cresce, a gente perde o direito também de falar, de pedir ajuda, de falar, né? De denunciar uma coisa, de denunciar algo que você está vendo errado? É porque também, né, Dani, se a gente fizer uma pesquisa sobre o que é ética, a gente já vai ficar no vácuo muitas horas aí, né? Porque o que Sim, é ética que a gente está falando, né? Sobre ter bom senso, sobre fazer algo, mesmo que você esteja sozinho, sabendo que vai fazer bem para todos. A ética precisa exatamente. Exata. fazendo com a moral, e a moral ela é duvidosa, porque é individual, né? A tua moral. Então, isso é muito perigoso. E E é uma linha muito tênue subjetivo demais. Exatamente. demais. Né? Mas por quê? Porque ainda não é muito falado sobre o assunto, né? Definir.
É fácil definir, entender o que é ética. Procure nos dicionários todos que possíveis. Em cada um vai ter uma definição. Pega aquilo que te serve, mas busque aprender, né? Eu costumo dizer assim que nós somos centelha divina, né? Ou seja, nós fomos pensados, cada cérebro pensado para desenvolver um papel aqui. Como Sim, é que perde as habilidades lá da infância, aquilo que é natural, que é lindo, que você vê uma criança, só quem trabalha com criança, né? Ou tem criança, que olha e fala, caramba, olha que lindo, olha o que ele está mostrando, o que ele está me trazendo, ele aprendeu. Não, você tem que responder nessa folha aqui. Se não for dessa, você não aprendeu. exatamente. Ou a única resposta válida possível, né, é essa aqui. E é tão, né, essa liberdade que a gente dá e, e fica dois universos, né? Porque você pega uma criança criada de uma forma totalmente progressista, como é a minha filha, né? Que ela quer passar uma ideia, ela interrompe, né? O que estiver acontecendo, porque eu preciso falar, me deixa falar, me deixa falar. É lógico que do ponto de vista de limite, a gente precisa ensinar algumas regras e regras de educação também, né? Mas é aquela coisa, quer falar, fale. Veja, o meu pai, ele é um homem que ele estudou até o 4º ano primário. Ele é uma pessoa de muito pouco letramento, mas ele foi autodidata, ele aprendeu uma profissão dificílima que é a topografia e trabalhou a vida inteira nisso e se aposentou nisso. E uma coisa que meu pai me ensinou que eu não consegui aprender em lugar nenhum, que foi só com ele que eu aprendi, foi trigonometria. O meu pai me ensinou a relação da trigonometria no espaço e para que ela era usada, eu nunca mais esqueci. Então, é uma forma de saber transmitir, saber, e ele ensinou muita gente que é muito grata, porque ele ensinou uma profissão para muita gente. Eu tenho muito orgulho do meu pai por isso. E tenho orgulho mais dele por uma outra questão. O meu pai, ele era aquela pessoa que chegasse uma criança do lado dele e falasse, pai, tio Arthur, seu Arthur, até hoje que ele está com 81 anos, vovô, ele para o que ele estiver fazendo para dedicar toda a atenção dele para aquela criança. Inclusive, ele interrompe e conversa com qualquer adulto. E ele atende a criança. E ele sempre falou para a gente, criança precisa ser escutada, criança precisa ser ouvida. Porque senão, o que vai acontecer com ela se ela não for escutada agora? Ela não vai mais falar. Então, por isso que eu sou rigorosamente contra aquelas técnicas de soninho que deixa chorar e chamar e você não atender, porque o teu filho não vai mais querer saber de você. De forma alguma, Se você não atende, né? Se você não atende, se você não escuta, quando você quiser ser ouvido pro seu filho, ele não vai querer você. Então, meu pai sempre falou, atenda a criança primeiro, sempre. Ouça ela o que ela tem para falar. Ela se sente valorizada, ela vai se sentir segura, ela vai crescer com autoestima. E isso é uma verdade. Eu sempre me senti uma voz ouvível, porque eu sempre fui escutada. Eu sempre que eu recorria ao meu pai, ele tinha atenção para me dar. Na correria da vida dele, no pouco tempo que ele tinha. Então, aquilo faz você se sentir importante e relevante. E te dá segurança para você falar de você e para falar daquilo que você pensa. Então, é uma lição gigante de uma pessoa que tinha uma sensibilidade, tinha um dom, que teve o dom de ensinar, porque ensinou muita gente uma profissão dificílima, aprendeu sozinho, ainda nos deu diversas lições de vida. E dentre essas lições de vida, essa é importantíssima. Para tudo e ouve a criança. Porque isso constrói, isso edifica nela uma autoestima que vai ser difícil, por mais dificuldades que ela sinta, ela vai saber expor também. E vai saber ser ajudada. Uma coisa que você falou importante aí, né? Saber expor. A gente vê muita dificuldade dos pais entenderem aquele desafio do próprio filho, né? De falar o não quero de uma forma muitas vezes desajustada, porque a pessoa tem o conteúdo, mas ela não sabe se colocar ainda. Isso é uma habilidade que a gente vai aprendendo ao longo do processo, né? Eu falo, Sim. pai, se o teu filho não puder te desafiar,
né? Então, desafiar os próprios pais no sentido de aprendizagem, quem ele vai desafiar lá fora? E o mundo é cheio de desafios. Para eu Sim. conseguir um trabalho, desafiar ali, eu vou ter que me desafiar. Então, esse poder de persuasão, ele começa a ser validado na infância. Isso é muito limítrofe ao que é uma educação e o que não é, né? Os pais às vezes questionam, mas isso é falta de educação? Esse cara fala assim comigo, olha o tamanho dele. Falo, gente, ok, pode ser que ele esteja, né, pecando na forma como ele diz, mas qual foi o modelo que ele teve também? É. E às vezes eles precisam expressar. A gente também é um ser humano. Por que que a gente adoece? Porque a gente não expressa. Se não falar, vai adoecer e o sujeito não vai ser funcional em todos os parâmetros da vida dele, vai ficar sempre A uma. gente não expressa, a gente tem uma dificuldade de expressar justamente por causa de, eventualmente, uma educação repressora, E que né? Uma educação repressora e aquela questão assim, até nós estávamos assistindo um programa de televisão, eu nem lembro muito o que que era, mas tinha a ver com crianças contando as coisas para os pais, ou falando as coisas para os pais. Mas tem muitos pais que não têm maturidade para ouvir o que o filho vai falar. Não me sinto confortável em estar em tal lugar com você. Ou em questões de pais separados, que nós já lidamos aqui várias vezes. Não quero ir em tal lugar com você. A gente tem que ter maturidade para a resposta deles. Uhum. Né? E muito reflexo do que está acontecendo na sociedade, dessa questão de ataques de escolas, tudo mais, é imaturidade parental. Gente. Aonde já se viu você não conseguir construir uma relação de autoridade com o teu filho a ponto de ele se negar a mostrar o celular para você? Sabe? Uma questão dele não ter confiança em você, não ter parceria, ter medo da sua reação. A gente não pode permitir isso. Os nossos filhos não podem ter medo da gente, eles têm que ter respeito, se sentir acolhidos e entender. Fala, filho, filha, eu estou com você. Nós vamos resolver. Depois, o que aconteceu de errado aqui ou ali que a gente precisar corrigir, a gente vai conversar. Mas neste teu momento de sufoco, de desespero, eu vou te acolher e vou procurar te entender. E vou olhar onde foi que. Qual é o meu papel nessa tua situação? Qual o meu impacto nisso, né? Como impactei você também. Exatamente. Qual é o meu reflexo nesse espelho? Aonde estou eu aí? Sim. Né? A gente precisa, e a gente precisa urgentemente colocar todos esses assuntos que a gente falou aqui o mais rapidamente possível nessas gerações que estão começando agora, com 7, 8, 9 anos. Porque já tem uma parte que está perdida, a gente já não vai mais conseguir fazer esse diálogo. Vai ser muito difícil. Sim. Agora, tem né, umas que a gente está chegando que a gente precisa ensinar os direitos, ensinar a empatia, ensinar a acolher o outro, abraçar. Se você sentir que o teu amigo está com medo, posso pegar na sua mão, posso te abraçar, você precisa de alguma coisa, você quer uma água. Antes da pandemia, veio uma mãe que não tinha o filho diagnosticado com autismo ainda, depois diagnosticou. Ele teve um problema na escola, ele entrou em surto e a minha menina percebeu. Com 7, 8 anos. Ela percebeu, ela chamou ele, ela acolheu ele e ela falou assim: eu fico com você até você conseguir voltar para a sala e eu volto junto com você. Posso segurar na sua mão? Coisa linda, hein? Até arrepiei. Eu fico emocionado com tudo, né? Chorando. Não, quando essa mãe me contou a história e ela estava em lágrimas, ela falou: a sua filha, ela é um anjo, ela resgatou o meu filho de um momento muito difícil. E ele falou para mim, falou assim, mãe, ela me ajudou. E ela é assim, então, por quê? Porque ela vê, né? Ela pega lá o dinheirinho que ela tem na bolsa da mesadinha delas, tem uma pessoa que para no trânsito, tá pedindo comida, eu nunca precisei falar para ela, você tem um trocado aí? Ela pega e ela exige que eu faça. Mãe, faça alguma coisa. Mãe, você não vai fazer nada? Essa pessoa tá, você não vai fazer nada? Ela cobra, ela tem esse entendimento.
um pouco, eu como espírito, entendo que isso pode ser uma coisa que já venha de um espírito antigo que ela seja, mas isso é uma crença religiosa minha, né? Mas eu acho admirável essas percepções. E a gente não pode deixar isso se perder nas crianças, De jeito nenhum, né? De sabe? jeito nenhum. A gente precisa justamente começar a resgatar essa simplicidade da vida que poderia ser, né? Que é aprender essas virtudes, ser generoso, gentil, empático, aprender a lidar com aquilo que lá. A escola começa por aí, né? Até para a gente finalizar aqui. O conteúdo de base está muito fraquinho, né? Deveria aprender direito, administração, coisas que dariam habilidades maiores para aprender a parte pedagógica de fato ali, né? E isso deveria ser totalmente diferente, já devia o professor, o mestre deveria já desde do começo estar preparado para observar e tirar aquela habilidade e já fazer o que a tua professora fez. Olha, você vai para esse caminho aqui, meu bem. Tá tudo bem você ser desse jeito, né? Que bom que você veio desse jeito, que o impacto vai ser positivo na sociedade. Mas se a gente tivesse a nutrição desde o começo, senão é o que aconteceu com pessoas da nossa geração. Você teve uma boa experiência, uma boa vivência na escola. Mas se a gente ouve pessoas da nossa idade, 90% não teve, né? Não teve, Atualidade, não teve. Por N questões. N questões. E indiferente se era escola pública, de freira, particular, o que fosse, era tudo igual, né? Porque há de tudo. E você sabe que o meu avô, que era outro homem também, muito pouco instruído, mas muito sábio, uma vez ele foi cobrado do filho mais velho, né? Poxa, pai, você só pensa no fulano, você só ajuda o fulano, você só gosta do fulano, eu faço tudo certo, você não. Ele falou assim, meu filho, você tem uma habilidade de seguir a sua vida sozinho. Eu te ajudei, você se lembra, até o ponto que você precisou. E eu preciso entender que eu tenho 13 filhos, uns que precisam menos e outros que precisam mais. E não é porque eu apoio as atitudes dele, que eventualmente faz alguma coisa errada, e porque eu acho certo, ou porque eu estou passando a mão na cabeça. É porque ele depende de um suporte maior. E eu gostaria que você entendesse, não é que eu te ame menos. Não é que eu te ame menos. Tenho um profundo respeito por você. E se eu tivesse que entregar a minha vida na mão de alguém, de algum dos meus filhos, era na sua que eu entregaria, que você saberia o que fazer. Mas, infelizmente, eu não posso deixar quem precisa mais desassistido. E daí a gente volta lá no comecinho, que é o tratar desigualmente os desiguais. No próprio âmbito familiar a gente consegue fazer isso. Você falou de algo que eu vivo muito, né? Nas sessões de queixas. Ah, mas a minha mãe prefere esse, não aquele. Eu falo, gente, vamos mudar um pouco a interpretação? Como está a tua vida? Como está a vida do outro? Será que a tua mãe não sacou que essa alma precisa de um pouco mais de suporte nesse momento? Ou desde que A nasceu? A vida inteira. história é outra, né? Cada um tem uma história, embora seja a mesma mãe e os filhos sejam irmãos, cada um tem uma história para viver também com essa Sim. mãe, né? E na minha terapia, que eu também faço, eu cheguei à seguinte conclusão com esse tipo de assunto. Se eu me olhar e se eu olhar aquele lugar, será que era naquele lugar que eu queria estar? Olhando de fora? Você queria ser o que precisa mais, né? Eu Você questiono queria sempre. estar. Será que eu ia querer estar naquele lugar? Muda Né? toda uma chave. E se a gente parar para pensar, em qualquer momento da vida, todos nós fomos aquele que precisava mais num determinado momento. Uhum. Né? Todos nós, em algum momento da vida, a gente foi aquele que precisou mais de suporte. Mas como nós somos indivíduos, às vezes a gente tem que ser mais generoso com os nossos pais. E entender que cada filho é de um jeito. E a forma de acolher cada um é uma forma. E eu sempre falo que meus pais têm 4 filhos. O meu pai não é o mesmo pai dos meus outros 3 irmãos. Ele é um pai para cada um de nós. E a minha mãe também. Ela não é a mesma mãe para todos nós. Ela é a mãe de cada um. A mãe da Jaqueline não é a mãe da Daniele, que não é a mãe do Fábio, que não é a mãe do Jacques. Então a gente
precisa fazer esse exercício. Às vezes é bem difícil, mas a gente precisa fazer esse exercício de ser mais generoso. Porque a tarefa, quem tem filho sabe, não é fácil. É de generosidade e de interpretação, né? De não Sim, levar contra si mesmo, né? Observar mais. Porque e tirar um pouco do foco, né? Esquecer um pouco o egoísmo, o narcisismo e olhar o todo. essa pergunta é uma pergunta de ordem, né? Você queria estar nesse outro lugar ali? Você queria ser a pessoa que precisa de ajuda, suporte substancial o tempo todo, nesse momento da vida? Né? Não, enfim, é trazer reflexões mesmo, porque a gente entra naquela coisa automática de se colocar num ser muito infantilizado, muito necessitado, muito vítima da situação, né? A gente tem que sair desse lugar também. E Tem que sair desse lugar. move a sociedade, o vitimismo. Exatamente. E olhar em volta e às vezes olhar para o outro e pensar assim, não, cara, aquilo é problema. Isso que eu tenho aqui é uma coisa completamente contornável e resolvível. Aquilo ali é um outro patamar. Não inibe esse sujeito de viver, de ter um sofrimento, de viver aquele luto por aquele problema que é menor que o do vizinho, né? Uma Sim, coisa que eu não preciso ir lá no hospital do câncer para ter o meu sofrimento amenizado. Eu estou sofrendo também. É ok, não precisa, mas tem que entender que existe outra realidade, sim. Senão você está centrado. exatamente. Ninguém está te invalidando, só estamos dizendo que, né? Senão se fica centrado, que é o sujeito egocentrista, né? O que é uma linha muito. Essa semana eu passei em discussão com uma mestra minha, me diga aonde quebra a linha do egocentrismo e do narcisismo, Sim, né? é muito, né? Entende que hoje a psicologia sugere o que para muitas pessoas? Abra mão, viva a sua vida, não se importe tanto, tá? Só que isso vai para um lugar muito de olhe para você só e acabou. É, Não, e não é assim. não é. Então, olha como a interpretação, que tem a ver com funções executivas, que tem a ver com processamento sensorial, que tem a ver com 100% dos seres humanos. Cada um interprete e sente a vida de uma forma, na sua essência, né? E partindo desse pressuposto, a palavra aqui para a gente até finalizar, que você deve ter que dar atenção para sua pequena, é a empatia, a generosidade, as virtudes que a gente perdeu no meio do caminho em busca desse eu, né? Ai, seja você, né? Seja você, mas entenda que você causa impacto no outro. Exatamente. E tendo em vista esses impactos, se você precisar recuar muito nesse seu, recuar um pouco no seu eu, recue que não tem problema nenhum. Exato, porque a gente não sabe de nada, né? A gente não tem poder sobre. Estava lendo também a mãe do Edinho, né? Que fala muito sobre autismo, o quanto Uhum. ela teve dificuldades no processo do Edinho, que hoje já é um adulto, então você imagina se para as crianças são difíceis, imagine para os adultos antigamente, né? Com um nível de suporte Sim, maior. O quanto ela sofria com essa coisa de mostrar para ele, né? Que há momentos que você tem que ser generoso, tem que ter essa empatia, tem que ter isso, porque você vai impactar o outro, querendo ou não. E aí a máxima é, enquanto um tá ruim, todo mundo tá. Isso é espiritual, gente. sim, Na crença de vocês aí do outro lado, a gente também tá falando de algo espiritual aqui, né, Dani? As sim, conexões com certeza. É, para mim, tudo passa pelo campo espiritual, tudo é energético, né? A tudo gente não está sozinho, isolado. E isso também, só um parênteses, né? Enquanto clínica, a psicologia clínica traz muito isso para mim, né? Eu vejo que as pessoas que têm uma dificuldade um pouco maior de tempo de resolução de problema, elas estão ainda muito centradas no aqui e agora, no concreto, e esquecendo totalmente que a gente tem que alimentar um outro corpo, que é o que vem antes, que é o espiritual. Eu falo que Sim, são corpos, o espiritual, o psíquico e o biológico. Um depende do outro para a gente viver bem, né? Se um tiver é a fome, sinergia total. energia total, é isso mesmo. Mas enfim, querida. Ai, que Vamos coisa boa. lá. Quem sabe a cada 15 dias a gente se encontra aqui na terça-feira às 19. O que vocês Mas eu acham? adoraria. É só me chamar que eu venho. Por enquanto, eu agradeço.
agradeço a todos que estiveram aí presentes, investiram esse tempo, que é um tempo, né, onde as pessoas estão chegando, descansando, fazendo seus jantares, então gratidão. Mas vejo quão é importante esse assunto, né? Tragam para nós também, escrevam para a Dani sugestões do que a gente possa Sim, trazer de vocês, porque é isso, essa página é para falar sobre tudo, né? Não é, só sobre. é aquela coisa, a gente conversa sobre a questão do direito, mas o conhecimento é plural, é universal, tem toda uma questão de convivência, né? Tem essa questão aí das minhas falas a respeito de gordofobia, né? Eu converso muito com jovens, com adolescentes, a questão da violência sexual, da violência física, né? O trabalho anti-violência, comunicação não violenta. Então, tudo isso são assuntos que abrangem e a gente não precisa vir para cá para falar especificamente sobre a questão jurídica. Ela é um ponto também importante, né? Mas o mais importante é a gente falar de vida em sociedade, vida em abundância, que a gente possa viver bem. Exatamente. E respeitar, né, essa construção da centelha divina, das capacidades individuais de cada um, das habilidades. Isso é tão lindo, o fenômeno do ser humano é lindo, na verdade, de ver, né? Ele se desenvolvendo na sua plenitude. A gente consegue ver pessoas que conseguem isso. Então, eu acredito muito nesse processo. É óbvio que ele vai ser cheio de altos e baixos para todo mundo, mas existe. A gente ser melhor existe. É só a gente querer, né? É só a Com gente. certeza. Isso é simples. É olhar com amor para o próximo, indiferente de quem ele seja, né? Se ele vai cometer o engano, o problema é só dele. Nós fizemos a nossa parte. Exatamente. Sempre penso isso. A gente, às vezes, o neurodivergente, na sua essência, ele é chamado de ingênuo, né? Eu falo, pois olha, eu prefiro ser a ingênua da história do que ser o maldoso. Mas não há Sim. dúvida sobre isso. Eu prefiro ser taxada de boba. Sim. Nossa, que menina lesada! Porque a gente ouve isso, né? Você não tá É. sacando? Eu prefiro não sacar. Tá Você ótimo. sabe que o Chico Xavier falava uma coisa, que ele preferia muito mais ser o alvo da ofensa Do que eu. do que saber que ele ofendeu alguém, porque saber que ele ofendeu alguém ia causar para ele uma dor tão profunda e tão maior do que a ofensa que ele sofreu, que ele preferia sempre estar nesse lugar assim, né? Até certo ponto inferiorizado, né? Ou eu também, a pessoa fala, nossa, mas você vai fazer isso de novo para aquela pessoa, se você é trouxa, cara, cada um dá o que tem. Exato. O que ela consegue fazer é o que ela consegue. O que eu consigo é comigo. Né? E eu acho que é justamente por aí. Exatamente. Enfim, querida, gratidão, descanse e vamos então combinar para outra semana, tá bom? Tá bom. Beijo, gente. Obrigada por estarem aqui até agora. Obrigada por tudo. E a gente tá aí, volta em breve. Me chama que eu venho. Se compartilhem a live, né, para que mais pessoas Por ouçam o favor. conteúdo aí que a Dani trouxe. Beijo, queridos. Boa noite. Beijo.